Bem, pessoal, tem alguém me escutando? Deixa eu ativar aqui. Tá, pessoal, boa tarde. Infelizmente, em virtude, né, de toda essa pandemia, nós estamos aqui hoje online, mas vou passar para vocês alguns tópicos fundamentais com relação à cirurgia oral menor, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tem essa janelinha bem aqui, sobre conversa, e pode me perguntar aqui, tá? Vou mostrar a conversa, aí a gente pode dialogar aqui, tá bom? Qualquer dúvida, ou então, se quiserem que eu volte um pouquinho, que eu pare, aí eu volto aqui, tá? Então, é o seguinte, hoje, vou falar para vocês um pouquinho com relação a alguns tópicos fundamentais, né? Já era para a gente estar começando a questão da triagem, mas, infelizmente, em virtude dessa pandemia, não vai dar, né? Mas, assim que retornar, nós vamos direto já organizar o cronograma e bem provável que já vamos para a prática, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só repassar para a equipe, ou para mim, ou para o Rubens, ou para a Lucélia, tá? Então, olha só, o que nós vamos ver hoje? Vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão dos princípios com relação à cirurgia e também falar um pouco sobre os pacientes, sobre o paciente hipertenso, paciente diabético, a questão de qual anestésico que é mais indicado, essas coisas, tá? Então, é o seguinte, deixa eu passar aqui um pouquinho. Quando a gente fala inicialmente de princípio cirúrgico, nós temos algumas manobras. Então, são 4, né? Que é a diérese, exérese, hemostasia e a síntese, né? Então, são os passos da nossa cirurgia, os passos que vocês vão fazer lá com o paciente, quando fechar o plano de tratamento, fazer a anamnese, exame clínico, e planejar a cirurgia, tem que estar esse passo a passo no planejamento de vocês, tá? Para poder fazer o procedimento até finalizar com a síntese, que é a sutura, tá? Então, vamos lá. Olha só. Para quem algumas pessoas já me perguntar, professor, eu quero saber qual é a diferença de incisão para divulsão, né? Então, esses dois tópicos estão dentro de diérese, que é o quê? O que é a diérese? É o ato de separar os tecidos com os fios com fins cirúrgicos, dividir, cortar ou separar. Qualquer corte que eu faça, qualquer divisão tecidual, eu estou falando de quê? Do primeiro passo, que é a diérese, tá? Por exemplo, eu posso dizer aqui o descolador, o sindesmótomo, estou começando a descolar lá a mucosa, descolando a gengiva, estou iniciando a diérese, que é a separação dos tecidos, tá? Isso se divide em incisão. Incisão é o corte, tá? É apenas o corte que eu faço com o quê? Com o bisturi. Aí depende de qual é a finalidade do corte. E aí eu vou escolher o bisturi. Tem o 12, 12C, tem o número 15, relativo, de acordo com o procedimento. Se é cirurgia oral, se é exo, se é, vamos dizer, para pério, tudo isso varia, tá? A divulsão é o que? A separação do tecido mole, sem corte. Exemplo, utilizar o sindesmótomo ou descolador de Mold, eu estou descolando a gengiva ao redor do dente. Eu estou fazendo o quê? Uma divulsão, tá? Não é incisão, tá bom? Tenha cuidado com esse termo aí. E temos o deslocamento, né, que é separar o tecido mole do tecido duro. Principalmente, pessoal, quando vocês forem fazer futuramente cirurgias mais complexas, tem que fazer um bom deslocamento. Porque, por exemplo, vou fazer um siso, aí divido. E não divido da forma correta, quando eu for lá passar uma broca para remover osso, vai pegar lá no tecido, na gengiva, e não vai dar certo. Por isso que é muito importante fazer um bom deslocamento do tecido, até para ampliar a visualização, melhorar com relação ao campo cirúrgico, tá? Então, nós podemos fazer o quê? Usar o bisturi, né? Temos o 15, o 15C, que são mais utilizados em cirurgia. E como é que eu vou utilizar? Empunhadura em forma de caneta. Eu vou pegar, como se fosse uma caneta, e vou fazer uma boa pressão, não posso ter medo aí. Lembre-se, o paciente está anestesiado. Coloca o bisturi, tem que tocar no osso para eu poder fazer o movimento, tá? Principalmente, eu estou falando de cirurgia oral menor, tá, pessoal? Não precisamos ter medo, tá? Até porque o paciente vai estar o quê? Vai estar anestesiado. Posso fazer o quê? Com tesouras, tá? Nós temos tesouras pontiagudas, de Metcibal também, que você vai realizar corte, remoção de pontes, e também, acima de tudo, a divulsão. Um grande exemplo
na divulsão, que eu utilizo a tesoura, quando vamos fazer frenectomia. Eu posso colocar lá e lá dentro eu vou abrir, ou seja, eu vou expandir o tecido, tá? Então, esse é um exemplo também de divulsão, tá? Deslocadores, eu tenho o Demote, né? Temos o Free, temos outros instrumentais. Só que o Demote e o Cidesmótono, eu vou divulsionar o tecido, ou seja, deslocar a mucosa do periósteo, tá? E o periósteo do osso. E a punhadura também, que eu vou segurar o Cidesmótono, também punhadura em forma de caneta, tá? Só que assim, eu tenho que ter o controle, ter o domínio, tenho que ter cuidado para não machucar o paciente, tá? E também é muito comum ter que utilizar os afastadores, tá? Muitas das vezes você faz uma incisão, com um afastador você consegue abrir mais para você ter acesso, para você poder entrar com a sua broca, principalmente em cirurgias mais complexas, a gente descola bem o tecido, o afastador, vou afastar, logicamente, o tecido, e com isso eu vou lá com a broca ou com algum instrumental fazer o procedimento, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo. O segundo, olha só, a exerese, né? O exerese, como chamam. Então, olha só, é a remoção ou parte ou totalidade de um órgão ou tecido com finalidade terapêutica. E geralmente, cirurgia, utilizamos quem para fazer esse procedimento? Nós utilizamos os fórceps, tá? Os fórceps, eu tenho vários números. Eu tenho o número 1, que é para incisivos e caninos superiores. Tem o 18L e o 18R, que são para molares superiores do lado esquerdo, o L, e o E e o R, molares superiores do lado direito. Isso você já deve ter visto, né? Nós temos o 65, que é para raízes residuais, tá? 150 para premolares, incisivos e raízes superiores. Então, em verde, pessoal, eu tenho os fórceps, é utilizado em dentes superiores. Já coloquei para facilitar para vocês. Então, quem quiser pode depois pegar, copiar, colar, vou mandar para o Ava essa aula, tá? E você pode fazer um esqueminha para quando você for planejar, não ter erro, tá? Ah, professor, mas toda cirurgia eu vou utilizar fórceps? Nem sempre, tá? Tem situações em que só com alavanca, movimento de alavanca, eu consigo trazer o dente ou a raiz. Só que no meu planejamento e na minha bancada eu tenho que ter o fórceps, porque se eventualmente eu precisar, já está na minha bancada, mas não vai ter que alguém procurar, ou vou ter que parar tudo para poder tirar a luva, para poder procurar. Não, tem que estar todo o material em cima da bancada de vocês, tá? Não esqueçam disso. Para dentes inferiores, pessoal, está em azul, olha só. Eu tenho os molares inferiores, que é o número 16, popularmente também chamado como chifre de boi, tá? E ele é muito utilizado, devido às suas garras, à sua ponta, para molares com coroa destruída. Então, tem molar que tem a coroa destruída, que você vai colocar um fórceps, lá o 17, que é para molares inferiores, ele não vai adaptar. Você vai fazer o movimento e não vai, ele vai escapar. Com o 16, não. Ele tem duas garras em que você coloca, tá? Bem na furca mesmo. Você vai descolar bem, coloca bem na furca e começar a fazer os movimentos, tá? Com isso que ele vai ter estabilidade para você movimentar, fazer os movimentos e finalizar, tá? Fazer a questão da parte de tração, tá? Nós temos o 68 também para raízes residuais. Nós temos também o 69. Um dos que é mais utilizados para raízes é o 69. Tá? É o 65 para superior e o 69 para raízes inferiores, tá? E nós temos o 151, não confundam, tá bom? Para inferiores. 150 para premolares incisivos superiores, 151 para premolares incisivos inferiores, tá? Não esqueçam disso aí. Então aqui, pessoal, basicamente é o quê? São os principais fórceps utilizados na nossa área, tá? Então é importante utilizar o fórceps certo. Cuidado, principalmente com o 18L e o 18R, por conta do lado, que é um para o lado esquerdo e outro para o lado direito, não confundam, tá? L esquerdo, R direito. Aí nós temos, quais são os movimentos do fórceps, né? Bora relembrar isso aí. Primeiramente, pessoal, olha só, antes de utilizar o fórceps, eu vou lá com a alavanca, correto? Faço os movimentos, e depois eu vou utilizar o fórceps na fase final. Primeiramente tem uma impulsão, né, que é a pressão apical, para melhorar a transmissão de força, então eu vou encaixar bem o fórceps, tá?
No começo, geralmente, os alunos eles têm muito medo de encaixar, mas lembre-se, sempre avisar o paciente que ele não é para sentir dor, mas sentir você mexer, sentir pressão nesse momento é normal, tá? Por que tem que avisar? Porque às vezes a pressão, o paciente ansioso, o paciente com medo, ele tem que dizer que está doendo, tá? Mas aí você explicando antes para ele, ele vai dizer, não, é só pressão. Não, tá doendo, doutor. Aí você para, anestesia mais. Não, doutor, é só pressão. Aí você vai devagar, continuando, mas sempre conversar com o paciente, tá? Nós temos movimentos de lateralidade, tá? Causa expansão da tábua óssea, deslocar para o lado mais fino, tá bom? E aí, olha só, todos os dentes para o lado vestibular, tá bom? Apenas os molares inferiores que você vai fazer uma pressão um pouquinho maior para a região lingual. Muito cuidado com isso aí, tá? Geralmente a movimentação é mais para vestibular do que para a latina, tá bom? E só os molares inferiores que é mais para a lingual, que ela é mais fina, a tábua óssea. Rotação também é um movimento que é muito utilizado, só que esse movimento de rotação, você vai fazer o quê? Quando o dente ele é uniradicular, muito cuidado. Se fizer na rotação com movimento birradicular, consequentemente vai quebrar, tá? Vai fraturar a raiz e vai dar mais problema, vai dar confusão depois para você finalizar, vai dar um trabalho bem maior, tá? Tem situações, pessoal, que nós vamos fazer com fórceps e pode quebrar, não tem problema, acontece, entendeu? Só que você tem que saber o que? Finalizar. Vou tentar aqui com a alavanca, não veio, vai lá com a broca, até pulverizar toda a raiz nessas situações, tá? Não esqueçam disso aí. Por isso tem que estar sempre por perto o aparato de vocês, a alta, broca cirúrgica, tudo esterilizado, o material tudo em ordem na bancada de vocês, para vocês não se perderem, tá? Porque assim se torna bem mais fácil para você e para o paciente também, porque você vai acabar mais rápido, tá? Não vai demorar muito o procedimento. E o movimento de tração, né? O movimento que você vai tracionar o dente, o movimento de extração. Então, essa é a fase final. Para depois disso, você vai coretar, vai fazer todo aquele procedimento até finalizar com a sutura, tá? Então, olha só, essa parte, pessoal, da exérese, né, é a remoção de parte ou total de um órgão ou tecido, né, com finalidade o quê? Terapêutica, como eu falei para vocês. Então, eu utilizo aqui, olha, posso utilizar, como eu falei para vocês, os fórceps, tá? Eu falei para vocês o que é, né, a finalidade da utilização de cada um, como manusear, tá, o instrumental, e também nesse momento, antes de utilizar o fórceps, não esquecer de utilizar o que é a alavanca. Tem muitos alunos, pessoal, que tem medo de usar a alavanca, que já quer ir logo com muita sede ao pote, quer pegar lá o fórceps e começar a fazer muita força. Chega o paciente, fica para lá e para cá, né? Não há necessidade disso, tá, pessoal? Porque, antes de mais nada, descolou o tecido, vocês vão com o quê? Com as alavancas. Aí, para que a alavanca? É realizada a luxação, onde é o rompimento das fibras do ligamento periodontal, tá? E você vai realizar primeiro o movimento de cunha e depois faz o movimento propriamente de alavanca. Sempre o que é apoiar a alavanca em osso sadio para fazer o movimento, tá? Por exemplo, aqui, eu vou remover aqui um molar. Vou lá com a minha alavanca, nesse sentido aqui, vou utilizar aqui, ó. Vou entrar na proximar entre um dente e o outro, vou fazer a alavanca para o sentido do dente que eu estou querendo tirar. Aqui tem o dente ao lado, vai servir como apoio, o osso ao lado vai servir como apoio, tá? Estou sempre fazendo esse movimento aqui, olha, tá? Movimento de alavanca, ou seja, você quer trazer ele de dentro para fora, e com isso vai ocasionar o quê? O rompimento das fibras. Só aí, pessoal, você fazendo um bom movimento de alavanca, vai começar a sentir uma certa mobilidade no dente. Tem elementos dentários que a gente extrai, pessoal, só com a alavanca. Tem raízes, algumas situações que só com a alavanca eu consigo, tá? Mas isso aí vocês vão adquirir com o tempo, com a prática clínica de vocês, tá? Mas só vai aprender quem faz mesmo, quem for fazer. Não tenha medo, pessoal, se demorar mais, se der mais trabalho. E sempre é bom ter um profissional próximo a quem você possa recorrer. Eu sou recém-formado, tive um contratempo com o exodontia, não consegui remover todo o elemento dentário. Não é coisa de final do outro mundo, mas você remarca o paciente e busca um colega que tenha mais experiência para te auxiliar.
O que você não pode deixar é o paciente desassistido, tá? É muito importante, nesses momentos, ter como se fosse um dentista, meio que padrinho, né? Que vai te socorrer nesses momentos, tá? E essas coisas só acontecem, pessoal, com quem faz. Com quem não faz, nunca vai acontecer. Então, o conselho que eu dou para vocês, sempre fazer algo com segurança, algo que vocês tenham conhecimento teórico e tenham embasamento prático. Vão ter dificuldade? Vão. Nunca fale para o paciente que aquele dente está fácil de fazer, porque às vezes você fala isso, o que acontece? É aí que dá trabalho. E às vezes você acha assim, caraca, um dente todo quebrado, nossa, isso aqui vai dar trabalho. Tem situações que ele sai rápido. Então, isso é muito relativo, tá? A questão da exodontia. Tem várias variáveis aí no meio. Então, você vai lá utilizar a alavanca, o dente começou a ficar, né, vamos dizer assim, com mobilidade. Aí você vai depois para finalizar com o fórceps. Aí você fez a remoção e sentiu uma ligeira espícula óssea, tá? Muito cuidado com isso, pessoal. Quando vocês forem fazer a sutura, observem lá no final do término, tá? Na questão do osso, se não tem nenhuma pontinha machucando, porque depois o paciente vai voltar. O que ele vai dizer? Olha, doutor, aqui, né, você fez essa extração, ficou um pedaço de dente, ou você nem me falou que ficou um pedaço de dente. Mas não é, pessoal. Muitas das vezes é o quê? É espícula óssea, tá? A pontinha do osso fica pontiaguda, o tecido vai cicatrizando e o paciente, ele começa a sentir incômodo. Ele começa a sentir com a língua que tem algo ali. O que ele vai pensar de imediato? Ele nunca pensa que é o osso, porque ele não tem esse conhecimento. Ele pensa que ficou resíduo, lá, resto de dente. Então, é por isso que é importante sempre verificar. Se tiver, você pode utilizar lima para osso, você pode utilizar a própria broca para arredondar ali aquela espícula, tá? Para não ter problemas depois. Tem também o alveolótomo, tá? Ou pinça-goiva para fazer a osteotomia. Mas geralmente eu faço mais essa osteotomia com broca mesmo, tá? Com alta rotação. Mas se você tiver alveolótomo também, pode ser utilizado sem problema, tá? Toda extração tem que ter a curetagem, tá bom? Você vai curetar o alvéolo com a cureta de Lucas após a extração, porque às vezes tem restos de lesão, tem restos de fragmentos, tem que fazer a curetagem, tá, pessoal? Não esqueçam disso aí, após a remoção do fragmento dentário, tá? Tem cisel e martelo, só que são materiais que ainda é pedido, mas em virtude da facilidade da utilização da broca cirúrgica, nós priorizamos mais o uso da broca cirúrgica. E algumas eventualidades, assim, minha caneta não tá boa, deu algum problema, aí vai pro cinzel e martelo. Só que a desvantagem é o trauma, né? Porque já pensou o cinzel, o martelo batendo na boca do paciente, o paciente ele sai um pouquinho traumatizado, né? Após a cirurgia. E nós temos as brocas, tá? Para realizar a autodissecção, realizar a remoção de osso, tá? Anestesiado, por isso que é importante, pessoal, vocês fazerem o quê? Um bom deslocamento do tecido, uma boa incisão. Se meu campo está muito limitado, se eu não estou conseguindo utilizar a broca, volta um pouquinho, pega o bisturi, abre mais um pouquinho o retalho, tá? Descola mais um pouco, com o afastador você coloca por dentro, afasta, aí você vai ter o campo para você o quê? Fazer, para você ter visualização, para você fazer melhor. Tem muitas pessoas que vão fazer e que demoram bastante por conta disso, devido ao medo de fazer uma boa incisão, tá? Ou então a de lacerar muito o tecido gengival. Por isso que é importante ter uma boa lâmina de bisturi, tá? E fazer uma boa incisão. Fiz a extração, curetei, fiz todo o procedimento. O que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer a hemostasia. Para quê? Para prevenir, né, a questão da hemorragia. Tem várias formas. Geralmente, essa hemostasia, em cirurgia geral menor, nós fazemos com o quê? Com gaze, tá? Porque não é tão caro, é um material barato, né? Você coloca em pequenas porções e esteriliza. Mas no mercado nós temos o quê? No tratamento em si nós temos espessamento do vaso, ligadura, eletrocoagulação, e a principal é o que? A compressão. Por mais que o paciente, você faz a sutura, até formar o coágulo, demora um certo tempo. E tem paciente que tem problemas sanguíneos, entendeu? Que piorou ainda, né?
Por isso, temos que ver os exames pré-operatórios para verificar isso aí, tá? Se o paciente tiver anemia ou se for um paciente descompensado, eu tenho que ter muito cuidado, tá? Porque pode ter complicações. Então, o paciente sadio, fiz a exodontia, coloquei a sutura. Geralmente, quando eu finalizo, eu pego uma gaze, enrolo, deixo lá em cima e peço para o paciente deixar por 10 minutos, tá? Deixo por 10 minutos lá encaixado, né? E dou um pouquinho para ele levar. Mas olha, meu amigo, evitar de estar cuspindo, evitar de fazer esforço físico, todas aquelas orientações pós-operatórias que vocês conhecem. E dou um pouquinho para ele levar. Se chegou em casa, tá saindo um pouquinho de sangue ainda, pega um pouquinho e deixa lá, tá? Porque esse é um método muito eficiente com relação a paralisar o sangramento. Ah, Sérgio, mas tá suturado, né? Vai sangrar? Pode sangrar, porque às vezes você faz no ponto em X, às vezes não está bem fechado, não está bem compactado, tá? Então pode sair um pouco, normal, tá? Só não pode ter o quê? Ter hemorragia pós-operatório, né? Por isso tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado, tá? Mas na hemostasia, fiz a extração, tá saindo muito sangue, vou controlar esse sangramento inicialmente, tá? Para depois eu começar o que? A fazer a sutura. Ah, mas vai parar 100% de sangramento? Não. Vai parar uns 50%, 60%, 70%, entendeu? Com a hemostasia. Para eu facilitar o quê? A síntese, que é a nossa famosa sutura. Sutura tem a finalidade de quê? De acelerar o processo de cicatrização, de reaproximar as extremidades do tecido, de evitar necrose, dentre outros, tá? Todo paciente temos que fazer sutura, pessoal, tá? Não esqueçam disso, não sejam omissos. Só não em crianças, né, dentes tecidos, que nós não fazemos. É claro que tem aquelas particularidades. Exemplo, tem criança que a gente faz a remoção de molar tecido precocemente e que fica muito aberto, tá? Essas situações, para prevenir, nós suturamos, tá? Mas, assim, criança, geralmente, nós não fazemos a sutura. Até porque o gêmeo do permanente está ali próximo, rapidinho o sangramento é controlado, não tem problema. Só alguns casos isolados, tá? Sutura, o que eu tenho que falar para vocês? Tem muita gente que, às vezes, quer meio que inventar. Ah, eu quero fazer o contínuo, quero fazer outros pontos mais, vamos dizer assim, rebuscados, né? Mas não, pessoal, às vezes menos é mais. Se eu tenho dificuldade em alguns pontos, faço simples. Eu fiz um 46. Por exemplo, coloca lá, faça 2 simples, um mais para mesial, um mais para distal. Vou fazer em X, pode fazer em X, interno ou externo. O importante é o quê? É compactar os tecidos, é fechar e é fazer uma boa sutura, tá? E depois orientar o paciente, por 1 semana, 10 dias, retornar para remover a sutura. Não ficar manipulando a região. Fio, com relação aos fios, geralmente os que são mais utilizados são o de nylon e o de seda. O Revestor Vivo é excelente, só que é um fio muito caro. É só para alguns casos mais específicos. Eu, particularmente, utilizo mais o de seda, porque incomoda menos o paciente. Mas tem profissionais que preferem utilizar o de nylon. O de nylon, quando ele fica pontinho, ele é mais pontiagudo, ele ocasiona mais incômodo, né? Fica machucando um pouco o paciente se você deixar grande na extremidade dele. Só que, com relação a de seda, ele acumula muito micro-organismo, ele tem uma facilidade maior de acumular bactérias, né? Já o de nylon não, devido a ser mais liso, já não acumula tanto quanto o fio de seda, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Nenhuma pergunta até agora? Deixa eu ver aqui o chat. Tá tranquilo, beleza. Então, vamos indo aqui a nossa sequência, tá? Eu falei para vocês agora com relação aos princípios da cirurgia, né? Do começo, que você fez lá a diérese, né? Que você, antes disso, planejou, fez anamnese, exame clínico, anestesiou, né? Tá tudo anotado no planejamento de vocês, está lá na bancada, o passo que vocês vão fazer tem que estar na bancada, tá, pessoal? Vou digitar e colocar o passo a passo, para você não se perder, tá bom? Então, a diérese, que eu peguei e fiz o deslocamento do tecido, né? Desloquei o tecido ou fiz uma incisão, tá? São denominados de diérese, esses 2 procedimentos. Depois eu fiz o quê?
uso da alavanca, utilizei o fórceps, removi. Por fim, hemostasia, estancar mais o sangramento para eu poder fazer o que? A sutura. Fiz a sutura, é aí que nós podemos deixar lá uma gaze por cima, uns 10 minutinhos, só para o paciente, depois ele vai começar a movimentar, vai começar a andar, ele vai sair da clínica, então é bom ter uma gaze lá justamente para isso, tá? Para ficar mais, para diminuir ao máximo possível essa questão do sangramento pós-operatório, tá bom? E depois, com uma semana, remover a sutura, tá? Qualquer intercorrência, 1 ou 2 dias o paciente ligou, está sentindo muita dor, ou então ele está sentindo que o rosto está inchando, tem que avaliar, pedir para ele retornar. Tem casos, por exemplo, de cirurgias mais extensas, de siso, outras cirurgias mais complexas, que nós podemos fazer a utilização de medicação pré-operatória, tá? Para esse paciente, para diminuir o pós-operatório, a questão de inchaço, de edema, e tem que ter muito cuidado. Tem um inchaço, tem um edema com relação à manipulação tecidual, que você removeu muito osso, que você tem que fazer uma grande incisão, e tem aquele inchaço também provocado devido ao que há infecção, que o paciente não está fazendo uma boa higienização, que está tendo secreção purulenta, que o paciente está sentindo um gosto fétido na boca, e que você observa lá por cima um acúmulo de placa, tá densa, placa extensa, o paciente já apresenta febre, aí você já, opa, tem uma coisa errada aí, então já é um quadro de infecção. Mas tem outra situação que o paciente tem um inchaço, tem um edema, que é mesmo do pós-operatório, porque foi uma cirurgia mais complexa, mais demorada, mais complicada. Então, tenham cuidado com isso aí, tá, pessoal? Com o pós-operatório do paciente, tá? E é alertá-lo, qualquer dúvida, procurar o consultório. E outra coisa, geralmente, no consultório, o ideal é você ter umas dicas de pós-operatório, com relação à alimentação, com relação a cuidados, tá? Todo paciente no consultório, no dia a dia, por mais que seja mais simples, mas eu dou a recomendação para ele, carimbada e assinada, ele leva. E eu deixo uma também na ficha dele lá, grampeado, e ele assina embaixo. Para quê? Para se acontecer por eventualidade algum processo, alguma coisa, eu tenho como provar, não, foi feito o procedimento, tá aqui, e tá aqui, olha, foi passado as orientações, o paciente que não seguiu da maneira correta. Porque é muito fácil o paciente falar assim, não, ele não me orientou em nada. Sendo que você, em muitos casos, você orientou. Então, às vezes, tem situações em que a pessoa pode agir de má fé com você. Então, tome cuidado com isso aí, pessoal. Quanto mais a gente se precaver, melhor, tá? Aí, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo, encerrei esse tópico com vocês, tá? O que eu tô falando para vocês é um pouco rápido, porque vocês já tiveram. Hoje é como se fosse uma revisão desse nosso conteúdo, tá? Então, é o seguinte, vou falar para vocês rapidinho sobre alguns pacientes de risco, né? Grávidas, lactantes, paciente diabético, hipertenso, paciente idoso, com relação principalmente a medicamentos e anestésico, tá? Que isso é uma dúvida muito comum na clínica de cirurgia e na rotina do clínico também. Tem muitos alunos, assim, recém-formados que mandam para mim mensagem, professor, vou fazer uma cirurgia, né, na paciente grávida, né, e ele esquece qual é o anestésico mais indicado, né, então temos que ter esse cuidado. O que eu orientaria para vocês, não é vergonha fazer isso, é anotar, digitar, deixar no consultório, na gaveta, ou então deixar nos arquivos de vocês, porque, pessoal, é muita informação, são muitos pacientes, são muitos medicamentos, são muitos anestésicos que a gente tem que conhecer. Então, não é vergonha, não, a gente ter lá as nossas anotações e relembrar, tá? É vergonha você fazer errado, o paciente ter um problema na cadeira, ter um desmaio, algo do tipo, em virtude de uma utilização de um vasoconstritor errado, a utilização de um sal anestésico de forma errada. E com isso, pessoal, vocês vão ver que irá facilitar bastante a vida clínica de vocês, tá? Vamos lá. Com relação a paciente grávida e lactantes, tá? Então, geralmente, o quê? Atuar no segundo trimestre, de preferência na gestação, na gestação, por quê? Nós sabemos que a gestação é dividida em 3 trimestres, né? No caso, o primeiro, o bebê está se formando, então não é indicado fazer procedimentos mais invasivos. E o último, a gestante está na fase final, então ela está com sobrepeso, em muitos dos casos,
muitos casos pode estar com a pressão alta, tem as alterações hormonais, tem a ansiedade da vinda da criança, de preparar tudo, tem o estresse, tem vários fatores. Então, o momento de você intervir, principalmente numa urgência, numa gestante, é no segundo trimestre, é nesse período que você deverá atuar. Ah, Sérgio, mas a minha paciente está assistindo dor no primeiro trimestre, eu vou só medicá-la? Não, pessoal, você pode ir lá fazer um acesso, tá? Colocar uma medicação, você pode... Ah, mas é caso de extração. Aí você pode medicar em algumas situações, se ela estiver compensada, pode até ser feito, tá? Desde que esteja com os exames, tudo certinho. O que não pode acontecer é que, em muitos casos, que a gestante começa a ter dor odontogênica no começo da gestação e passa a gestação toda tomando medicamento, anti-inflamatório, analgésico, antibiótico. Imagine como é que deve estar rim, fígado dessa gestante, né? Já deve estar bem comprometido, tá? Então, temos que ter esse discernimento aí. Não vou sair também fazendo procedimentos invasivos, também não vou deixar a grávida, né, a gestante, tomar medicação do começo ao fim, tá bom? Com relação... Fala, Sérgio. Boa E aí, tarde. meu amigo? Boa tarde. Quem é a... É o Rubens. E aí, Rubens? Estamos indo aqui, meu amigo. Falando sobre Boa aqui tarde, pessoal. Boa tarde. Estava só no computador aqui, aí eu vim ver como é que tá aí. Aprender um pouco também. Ah, tá tranquilo. Não, eu estou falando com eles aqui, Rubens, com relação agora, já falei sobre as técnicas cirúrgicas, né, os princípios básicos da cirurgia, e estou só falando um pouquinho aqui sobre alguns grupos de pacientes, para a gente finalizar com eles aí. Porque é muito comum a dúvida, até do recém-formado, do clínico geral, em algumas situações, com relação a medicamentos, com relação a anestésico, e aí eu vou passar um pouquinho para eles, né, para a gente aqui também relembrar um pouco sobre com relação a esses grupos. Então, eu estava falando aqui com relação ao anestésico, agora com relação ao paciente gestante, né? Então, geralmente preconizamos o quê? É preconizado, né, principalmente pelas principais literaturas, o uso da lidocaína, né, 2%, sendo que esse grupo de paciente eu tenho que evitar a pilocaína, né, no caso, porque nem pelo sal em si, é principalmente pelo vasoconstritor, né, que é a felipressina. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse anestésico. Não é indicado a pilocaína com felipressina para gestante, tá? Então, é indicado o quê? Utilizar lindo, né, a lidocaína, 2%, nesses grupos de paciente, e no máximo, o quê? Em torno de 2 tubetes. Por isso que eu tenho que ter um domínio, eu tenho que ter um bom controle da técnica, né, e da injeção também. E em situações também posso estar utilizar a MEP a 3%, né? Em paciente gestante que é hipertensa não controlada, que tem anemia controlada, e alguns casos mais de urgência, né? Tu tens alguma coisa para acrescentar, Rubão, aí? Essa questão que tu falou realmente é muito delicada para cada profissional. Quando chega o paciente grávida, e aí você diagnostica que tem que realmente fazer a extração, não é somente abrir, como tu falou. Tem situações que acontecem isso. E aí tem que deixar muito claro para o paciente nessa situação, falando da parte ética, que existe, mesmo você utilizando lidocaína 2% com epinefrina 1 para 200 mil, que é bastante diluído, mesmo assim ainda tem o risco de acontecer qualquer intercorrência. A gente fala em qualquer intercorrência, no caso de grávida, seria acelerar o parto, não é? Sim, Desse bebê. parto, né? Isso tem que ser colocado para ela, entendeu? Não é que utilizar a lidocaína não vai ter risco nenhum, não. Sempre vai ter o risco. Mesmo o paciente não estando grávido já tem o risco, imagina ela estando grávida. Mas só que tem que colocar na balança, né? Até que ponto vale a pena só medicar e deixar o paciente com abscesso, por exemplo, a paciente grávida com abscesso, né? Que iria induzir, provavelmente, é um trabalho de parto também, por conta das prostaglandinas e de todo o efeito que a infecção, que a inflamação realmente tem sobre o sistema desse paciente. Sem falar que essa infecção pode se estender por todo o corpo e a paciente ir até a óbito, né? Em casos mais severos, né? Em casos mais graves, né? Pode ter isso daí. Pode a infecção que é local, pode avançar por todo o organismo, devido também à baixa do sistema imune, e o paciente é internado, quando vai ver, pode até em situações bem mais críticas e até a óbito, né? Dependendo muito também do sistema imune, ou se tem algumas doenças pré-existentes, que é o que a gente está vendo muito hoje aí, né? Com relação
ao Covid-19, né? Que tem muitos pacientes que estão indo a óbito em virtude da baixa do sistema imune, já tem outros problemas pré-existentes, e com isso que, com mais um problema, já é como se fosse o gatilho final para o paciente ir até a óbito, né? Em algumas situações. E lembrar também que na parte do tratamento de grávida, algumas pessoas negligenciam isso, ou no afã de querer executar logo o tratamento, que é o posicionamento da grávida, né? Não sei se tu já falou sobre isso daí. Quando a paciente está grávida e tal, tem toda a barriga, tem o bebê por cima da artéria e tudo, então ela não pode ficar muito tempo deitada. Então, o ideal seria que ela ficasse numa posição de 45 graus sendo deitada e você tentar controlar essa situação, fazer em pé, talvez, alguma coisa assim, para aliviar também essa circulação dessa paciente. E sempre ter comunicação depois do procedimento, né? No máximo tranquilizar, acalmar, porque a gente vê muito profissional querendo fazer, indo com muita sede ao pote, querendo fazer muito rápido, querendo fazer de qualquer maneira, e não é assim que funciona. São pacientes de grupo de risco que a gente tem que ter todo o manejo para evitar problemas futuros. Até porque tem crescido muito a questão de processos, né? A questão, muitos advogados estão atuando nessas causas na área da saúde. Então, qualquer erro, se não tiver documentado, qualquer problema, vai gerar processo, vai ter que indenizar paciente, vai ter que gastar bastante aí. É verdade. Com relação à gestante, acho que esses são os pontos principais, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Professores? Oi, Opa. Professor? Diga. Como é que fica essa questão da sedação com óxido nitroso? Cadê o Rubens? No caso da paciente grávida? Isso. Então, o óxido nitroso, ele é bem confiável, entendeu? É um agente que diminui a ansiedade, não é que ele vai provocar anestesia, como o próprio nome está dizendo, é uma sedação, é para diminuir o nível de ansiedade dessa paciente. Controlando o nível de ansiedade dessa paciente, você precisa utilizar muito menos anestésico, entendeu? E aí, como a proporção de óxido nitroso você regula manualmente, tanto o nitrogênio que vai sair quanto o oxigênio, então é bem seguro para a paciente. Beleza? Mas no caso aí, para utilização, tem que fazer um curso. Ah, sim. Não é qualquer pessoa que pode utilizar o óxido nitroso, não. Tem que ter um curso, realmente tem que ser, esse curso ele tem que ser regular pelo CFO, tem uma portaria do CFO, dizendo quais são os cursos que estão autorizados a emitir o certificado, para que você possa operar realmente o óxido nitroso, entendeu? Não é assim, não, eu vi na internet, eu vou comprar um kart desse de óxido nitroso. Não é assim, você tem que ter a habilitação realmente, e tem portaria do CFO dizendo qual é a estrutura mínima dessa habilitação, quais são as matérias, carga horária mínima, e o grupo de professores também que vai ministrar essa habilitação. E assim, Valdo, é um diferencial também do profissional, cara. Se você tiver essa habilitação, tiver esse domínio, não só para o grupo de gestante, né? Para vários outros grupos, assim, cara. É um diferencial, até que no estado, né, Rubens, tem poucos que trabalham com esse tipo de material, né? Com esse tipo de procedimento. Tem pouquíssimos que trabalham, né? Tem pouquíssimos, assim, usa mais no caso de paciente especial. A própria paciente grávida é uma paciente especial, é visto na parte de paciente especial também, entendeu? Quem eu tenho conhecimento aqui no estado que faz isso daí seria o doutor Divino, que é bucomaxilofacial, e a doutora Lucélia, nossa colega, nossa professora, ela tem o CART lá. Eu fiquei até de ir lá com ela para ver como é que é esse barato e tudo. E, professor, mas no caso aí, esses cursos, que é como se fosse uma disciplina à parte ou uma formação, tem aqui no estado, não, né? Não tem aqui no estado. O que eu sei que tem, lá em Campinas tem, né, que tem um grupo de professores que tem, se eu não me engano, acho que... Foi lá em Campinas que a Lucélia fez, foi lá em Campinas, se eu não me engano. Eu creio que até em Belém eu não cheguei a ver esse curso, eu sei que tem profissionais que realizam lá, mas ainda é pouco difundido ainda, sabe? E é um curso que não demora muito, né, não é que nem uma especialização, que é 2 anos, 1 ano e meio.
Não, é um curso Não, que... é coisa de uma semana, eu acho, né, não, Sérgio? Isso, é curso rápido. É como se fosse uma imersão. Você imerge só nesse conteúdo, entendeu? Inclusive, lá no alguns cursos de pós-graduação, por exemplo, no pediatria, eu estava conversando com uma aluna que faz lá, até formou na Fama, ela terminou agora, a Bruna Branches, eles têm uma matéria sobre isso. Aí até o professor, ele faz isso nos alunos, para os alunos saberem como é que é ser sedado, entendeu? Aí é É bem isso que eu interessante. queria fazer, isso que eu pedi para a Lucélia, para ela me cobrar uma sessão para eu ir lá saber. Se vocês tiverem curiosidade, coloca no YouTube. O Jô Soares, ele experimentou, acho que foi um cirurgião dentista, alguém que foi lá, e fez no Jô Soares o óxido nitroso. E aí explicou como era que ia ser, então só a título de curiosidade, procurem no YouTube. Coloquem lá, Jô Soares, óxido nitroso. É bem interessante a matéria. Mas independente dessa sedação, vai ter que usar o anestésico, né? Vai ter que usar o anestésico local. Essa questão da sedação é mais para tranquilizar paciente muito ansioso, paciente muito nervoso, paciente que tem trauma. Aí essas situações aí é excelente utilizar. Vou passar aqui. E com relação a controle da dor para gestante, né, Rubens? Geralmente a gente utiliza mais o quê? O mais indicado é o paracetamol, né? Nessa situação, porque é risco B, não é isso? A dipirona já tem um risco maior. Tem essa controvérsia aí da dipirona, então se utilizam mais paracetamol mesmo. Essa que tu falou aí da metahemoglobinemia, também é muito associado isso daí, a própria dipirona é muito associada a isso daí nos outros pacientes também, nos ditos normais. Tanto é que não é comum, tipo, nos Estados Unidos, você não encontra dipirona para vender assim livremente, é bem mais complicado. Outros profissionais receitarem também. Eles preferem receitar o ibuprofeno, porque lá ainda tem toda essa questão de que se ocorre ou não ocorre a metahemoglobinemia, com a dipirona também. Ah, sim. Aqui eu estou tentando passar a aula, mas deixa eu ver aqui o slide para o lado, só que a internet não está ajudando. Mas aqui eu vou passar toda essa aula prova de vocês, mas deixa eu ver só o próximo tópico aqui. Pacientes, deixa eu ver aqui, paciente cardiopata, né? O que a gente tem que falar sobre o paciente cardiopata aí, Rubens? Começa aí, que eu vou deixar eu abrir o arquivo de novo aqui. Qual é o slide que você quer, professor? Tá passando aí? Passa para o lado. Eu não sei se travaram para mim, sei lá. Pra cá? Tá Não, no 10 aí. Não é porque o meu travou aqui mesmo, é a internet, que tá horrível. Quer que eu assuma aqui? Tentar por aqui? Tenta por aí, vê se consegue controlar isso, só para colocar no próximo slide. Porque eu tô até na 4G do celular, que o Wi-Fi aqui tá ruim demais. Eu tô aqui no slide 10, tá bom? Tá, não, é o próximo slide, só que o meu não tá passando. Deixa no 10, deixa eu só abrir ele por fora aqui, que é melhor. Passou aí no seu? Passou para você aí? Tá aqui, tratamento de grávidas lactantes, controle de infecção, é isso? Espera aí. Isso. Exato. Com relação a paciente gestante em si, lactante, via infecção, tem que logo prescrever um antibiótico, né? Nós sabemos. Só que temos que ter cuidado de não utilizar a tetraciclina, né? Apesar de ter interação, pode também trazer problemas para a criança na formação dentária. Então, isso nós temos que ter cuidado. Então, geralmente, utilizamos a amoxicilina, né? 500 mg, 8 horas. Muitos falam assim, mas por que só amoxicilina? Porque é um excelente antibiótico com relação a infecções odontogênicas em fase inicial, porque ela atinge bactérias gram-positivas e gram-negativas, né, mas essencialmente, principalmente gram-positivas. Então, é um antibiótico que padrão ouro para nossa área, tá? E infecções maiores, mais extensas, eu posso associá-la à amoxicilina, com metronidazol, porque o metronidazol, ele já vai atuar mais onde? Em bactérias anaeróbicas, né, que não precisam de oxigênio, gram-negativa. Então, eu posso associar os dois, por exemplo, tá? Pode ser utilizado infecções em estágio mais avançado. E se o paciente for alérgico à amoxicilina, por exemplo, aí eu tenho que ter
tem que utilizar outros grupos, tá? De antibiótico. Um exemplo é a clindamicina, a eritromicina também pode utilizar sem problema, e assim por diante. Então, esse manejo, pessoal, que nós temos que ter com esse tipo de paciente, avaliar quantos dias vai ser utilizado, quanto tempo de uso, qual é a real necessidade. O que eu observo muito por aí é que tem muitos profissionais que qualquer paciente, qualquer cirurgia, estão prescrevendo antibiótico. E tem essa questão da resistência bacteriana, então temos que ter esse cuidado. Se é um paciente que tem uma boa higienização, se é um paciente que está com todos os exames ok, paciente saudável, qual é a finalidade de utilizar um antibiótico? Nessas situações já não há tanto o porquê prescrever, entendeu, antibiótico. Agora, paciente médio, alto risco, paciente que tem múltiplas lesões cariosas, paciente que não tem uma boa higienização, paciente que mora no interior, por exemplo, que se acontecer algum problema vai ser difícil de voltar a esses casos, principalmente, aí eu prescrevo um antibiótico, tá? Então, temos que ter esse cuidado aí, tá bom? No próximo slide, alguma dúvida aí, Robert? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. Eu estou indo aqui pelo slide do PowerPoint, tá? Que aqui travou, mas vamos indo. Paciente com doenças cardiovasculares. Então, eu tenho que ter cuidado, né? Eu tenho que fazer toda aquela parte de anamnese, de exame clínico, para verificar se ele tem que retornar ao médico para fazer algum procedimento, tá? Às vezes, a gente quer meio que ganhar logo dinheiro, quer logo atender e acaba logo querendo fazer de qualquer jeito. Cuidado, porque às vezes por 100, 150, 200 reais, a gente pode cair numa cilada, tá? Ser processado, então o paciente lá na cadeira começa a infartar, começa a passar mal, então a gente tem que se precaver, tá? Nesse caso aí, pessoal, em pacientes com problema cardiovascular, o cardiopata, geralmente utilizar o quê? A prilocaína, né, 3% com a felipressina, 2 tubetes, no máximo 3 tubetes, né, tem aquele cálculo anestésico, mas 2 tubetes já são doses suficientes para eu fazer uma extração, para eu fazer algum outro procedimento, tá? Então, por exemplo, no consultório, geralmente, a gente tem que ter no mínimo uns 3 tipos de anestésico, tá? Em virtude dessas situações, mas, por exemplo, a prilocaína com felipressina, no consultório eu nem compro caixa, eu compro, às vezes, cartela, deixo lá, porque não é utilizado com tanta frequência. Já cheguei a comprar caixa que no final acabava vencendo uma cartela e meia por conta disso aí. Que às vezes a gente acaba esquecendo e usa só nesse grupo de pacientes, fica lá. Quando você vai ver, já praticamente venceu. Então tem que ter esse cuidado aí. Então, só lembrar, paciente cardiopata, o ideal é o quê? O que é recomendado? Prilocaína com felipressina, tá? E, como eu falei, né, no máximo em torno de 2 tubetes aí, tá bom? Vamos indo. Aí, olha só, nesses pacientes, Travou, professor. Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Sim, ouvindo. Só um meu, porque o do Sérgio travou ainda. Está travado ainda, do Sérgio. É só complementar, então, enquanto ele volta aí com a conexão dele, que pode ter caído a conexão dele lá, né? Só voltar um slide anterior, no caso dos antibióticos. Eu sempre gosto de falar isso daí, no caso dos antibióticos para infecção. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, para voltar mais um? Não, só complementar, não precisa voltar não, tá? Só complementar. No caso da infecção. A gente tem que ter em mente que os antibióticos, eles são agentes coadjuvantes em qualquer tipo de terapia, tá? O antibiótico, o antimicrobiano, ele é um agente coadjuvante.
ele vai auxiliar. Aí, o Sérgio voltou. Eu estava só complementando aqui, Sérgio, enquanto tu estava fora aí. Quando tu foi lá no banheiro, eu acho. Não sei. Sim, o antibiótico, ele é sempre um agente coadjuvante. Então, o que vai resolver o problema da pessoa, no nosso caso, é a gente resolver o ponto principal. Por exemplo, se há um dente que está com abscesso, é a gente drenar o abscesso, é a gente fazer a remoção do dente, ou é a gente drenar o abscesso via alveolar ou via extraalveolar, alguma coisa desse tipo. É isso que vai resolver o problema do paciente. Não esperem que passar o antibiótico para o paciente, isso vai resolver o problema dele. Não. O antibiótico, ele é um coadjuvante. Ele vai dar suporte, ele vai dar condições para que o sistema imune do próprio organismo combata aquela infecção. É para isso que vai servir o antibiótico. Então, é sempre bom falar isso daí. E aí, hoje em dia, a gente já teve muito mais o uso indiscriminado dos antibióticos, e hoje em dia a gente só consegue comprar antibiótico com uma receita especial, que é justamente isso daí, para combater esse uso indiscriminado, por conta da resistência bacteriana, por conta da pressão seletiva. Então, os micro-organismos, eles vão evoluindo, não é o antibiótico que faz eles evoluírem diretamente, mas os micro-organismos vão evoluindo e eles vão criando resistência, mecanismos de fuga para esse antibiótico, ok? Então, no momento que a pessoa passa a utilizar de maneira errada o antibiótico, ela está acelerando esse processo, que vai acontecer naturalmente também. É só isso que eu tinha para complementar em relação ao antibiótico. Pode ir aí, Sérgio. Está desativado o teu microfone, Sérgio. Você tem que ativar o microfone. Pronto, foi? Beleza. Tá ouvindo? Foi. Quando a gente fala em infecção, pessoal, principalmente abscesso, a gente fala o seguinte, que abscesso tratado é abscesso drenado, tá? Não esquecer. Tem situações em que você está drenando o abscesso, você já observa o paciente tendo aquela cara assim de satisfação, de prazer, porque ele estava sentindo tanta dor, tanto incômodo, só o fato de você lá drenar já dá uma sensação de alívio. Como o Rubens falou, é algo que é para auxiliar um antibiótico, né? Porque o teu sistema imune, ele não dá mais conta de combater aquela infecção. Então, ela está só se expandindo, está só crescendo. Então, a certo modo, a gente tem que ter um novo exército para combater essa infecção. E aí entra o antibiótico, né? Pode ser comprimidos, cápsulas, ou então, em casos mais severos, já vem o que? A questão intramuscular. Em casos mais graves, você já indica já esse paciente aí no hospital, aí um posto de saúde, para tomar o quê? Esse medicamento intramuscular, para combater o mais rápido possível a infecção, tá? Beleza? No caso que no caso, quando a drenagem não pode ser feita só por incisão, o que a gente pode utilizar? Pode utilizar seringa, no caso, agulha, para tentar fazer essa drenagem? Pode. Assim, geralmente... Ele vai sair por algum lugar, esse pus que ele está acumulado. Então, se não tem um ponto de flutuação na pele extraoral, ou ele vai ter na mucosa, ou se não tiver nem na pele nem na mucosa, vai ser via alveolar mesmo. Você vai ter que abrir o dente e passar até lá e vai sair por dentro do dente. Mas por algum lugar tem que sair. Até porque, assim, tem situações em que você vai passar, você já sente a flutuação. Então, em muitos casos, quando é por dentro da boca, você já sente já a flutuação. Aí você vai lá, faz a incisão, no momento que você faz a incisão, já começa a drenar. Tem situações que já aqui na mandíbula, na maxila, alguma região, que até paciente confunde. Doutor, eu pensava que fosse uma espinha. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Muitas das vezes o paciente nem associa com o dente. Se ele não estiver sentindo dor muito forte, ou então se ele estiver tomando muita medicação, ele nem associa que aquilo pode ser do dente, em virtude já de ser outro ponto que está saindo, que está querendo sair a secreção. Tá aí no slide próximo, diabéticos, não é isso? Ficou alguma dúvida até agora aí, Valber? Tá tranquilo? Com relação ao paciente diabético, né? Evitar anestésico com vaso do tipo adrenalina nesses pacientes, pois poderá provocar o quê, pessoal? A quebra do glicogênio em glicose, podendo resultar em uma provável hiperglicemia, tá? Então, qual é a nossa escolha principal nesse grupo aí?
a prilocaína com a felipressina, tá bom? Em virtude do vaso não causar o quê? Alteração na pressão arterial, beleza? Esse grupo de paciente aí. E também em casos de mais urgência, em casos em que eu não tenho ainda todos os exames do paciente, todos os exames eu tenho que ter uma conduta, aí eu posso utilizar de forma mais segura, pessoal, a MEP 3% sem vasoconstritor, tá? Com relação ao sal anestésico, o principal fator é o quê? A superdosagem, cuidado com isso, tá? Mas, assim, o que nós temos que ter muito cuidado, principalmente também, é com relação ao tipo de vaso que eu estou fazendo o uso. Por exemplo, felipressina, nem pensar utilizar em gestante, mas em outras situações ele pode ser utilizado, tá? Como é o caso do paciente diabético. Controle da dor nesse paciente, os anti-inflamatórios não esteroidais podem potencializar uma hiperglicemia. Então, é recomendado o quê? Não prescrever, tá? Por exemplo, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, piroxicam. Então, nesse caso, se for infecção, entrar com antibiótico. Se tiver sintomatologia dolorosa, entrar com o quê? Com o analgésico propriamente dito. Tá? Um exemplo, o paracetamol. E tem situações também que eu posso também utilizar, ao invés de utilizar os AINES, né? Eu posso utilizar ou a Dexa ou a betametasona, sem problema nessas situações aí, tá? Para eu quiser diminuir a questão da cascata de inflamação, tá? E dor, paracetamol ou a dipirona, beleza? Então, esse aqui é os tópicos principais com relação ao paciente diabético. O próximo que aparece aqui é porque eu não estou com controle, não estou controlando o slide, tá? Vocês estão controlando aí, porque como a internet saiu, depois voltou, aí eu não estou no controle. Mas, assim, vocês estão passando aí, está tudo em ordem, né? Com relação à profilaxia antibiótica, pessoal, em que caso eu vou fazer? Em caso de pacientes com problemas sistêmicos, qualquer problema relacionado, se for cardiopata, se for cirurgias de um porte mais avançado, paciente que requer mais cuidados, pacientes transplantados, e dentre outros pacientes, eu tenho que fazer profilaxia. Profilaxia, o nome já diz, é evitar uma possível infecção, é eu prevenir uma provável infecção. Então, nesse caso aí, se for amoxicilina, 1 hora antes do procedimento, o paciente deverá tomar o quê? 2 gramas, que são o quê? São 4 cápsulas de amoxicilina, porque uma cápsula vem 500, 2.000, né? 1.500, 2.000. Então, 4 cápsulas são 2 gramas aí. E após o procedimento, o paciente continua fazendo uso normal, de 8 em 8 horas, aí vai a conduta do profissional, se é 1 semana, se é 5 dias, tá? E assim por diante. Se ele for alérgico à clindamicina, posso utilizar, ou se ele for alérgico ao grupo das penicilinas, que é onde é que está a amoxicilina, eu posso utilizar quem aí? A clindamicina. A clindamicina, ela vem em 300 miligramas, o comprimido, então ele vai tomar 2 comprimidos, 1 hora antes também do procedimento, tá? Temos também, olha só, a azitromicina. A azitromicina também pode ser utilizado 500 miligramas, tá? Nesse caso, o quê? Da profilaxia antibiótica. E não é só receitar, pessoal, é receitar e explicar ao paciente o porquê que ele tem que fazer esse uso. Porque se você não explicar a importância para ele, em muitos casos você vai iniciar o procedimento, então ele chegou na recepção, você pergunta, ei, seu João, você comprou o remédio, você tomou? Ah, esqueci, não tomei. Então, para a gente se precaver, tem que explicar ao paciente, tem que estar ciente. Se ele estiver lá com a carteirinha, você pode pegar, olhar, tomou, mostra aí. Então, para você ter certeza mesmo que está tudo ok, para não ter problemas depois, tá? Tem alguma coisa para acrescentar aí, Rubens? Não? Beleza, vamos indo aqui. Aí, olha só, com relação às receitas, né? Nós temos as receitas, como o Rubens já falou um pouquinho aí, receita comum, que é geralmente uma via, né, para anti-inflamatórios e analgésicos. Pessoal, muito cuidado. Muitas pessoas falam assim, porque o antibiótico ele é muito agressivo, né? O antibiótico dá muitos casos de diarreia, o paciente sente com a pele meio que empolada, o paciente vem dizendo que tem reação, dores no estômago, mas, assim, a classe de medicamentos e que nós temos que ter muito cuidado, principalmente, são os ANES, né?
os anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê, pessoal? Eles são mais nefrotóxicos, tá? Causam mais danos aos rins, causam mais danos ao fígado, e não tem nenhum controle. Você vai em qualquer farmácia, tá lá, promoção, lá cheio de ibuprofeno, ou então cheio de nimesulida. E com isso, a população ela faz uso de forma indiscriminada. Por exemplo, a nimesulida. O paciente deve tomar de 12 em 12 horas, só 3 dias, tá? Só para combater lá o início da questão da inflamação, depois parar. Porque não tem mais o porquê fazer o uso. Sem falar da toxicidade, que ele é muito nefrotóxico, ele causa muito danos ao paciente. Tem países que já foi até proibido a venda da nimesulida, já aqui não, aqui é vendido de forma indiscriminada. Não precisa, em muitos casos, de receita, o paciente só vai, pega e compra, tudo que ele tem, ele já quer tomar esse tipo de medicamento, e às vezes nem era necessário esse medicamento, entendeu? Então, e até porque com relação a valor, tem promoção, às vezes você vai comprar uma caixa, aí o farmacêutico já quer te empurrar 2, aí, e se é para você tomar de 12 em 12 horas, como o paciente não tem esse conhecimento, ele começa a tomar todo dia, de 8 a 8 horas, ou então qualquer problema que ele tem de saúde, ele haja tomar esse tipo de medicamento, tá? Então, muito cuidado quando nós formos fazer a prescrição dos AINES, tá? Muito cuidado com isso aí, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para vocês a aula? Deixa eu só ver aqui rapidinho, só baixar aqui rapidinho. O arquivo sumiu. Aqui, já estou abrindo ele. A internet está um pouquinho lenta. Aqui sumiu também. Sumiu aí, né? Deixa eu só baixar aqui rapidinho. Aí, está carregando. Aí. Então, tem muitos casos que a gente tem que avaliar se há necessidade mesmo ou não, tá? E explicar para o paciente a importância. Antibióticos tem as suas peculiaridades, que eu vou prescrever. É em todo caso que eu vou prescrever? Não. É receita de bolo? Não. Infelizmente, tem muita gente, muitos profissionais, que parece que só aprenderam a amoxicilina. Mas não, tem muitas outras alternativas, tá? De uso de antibiótico. E eu posso também fazer associações, desde que sejam os 2 antibióticos bactericidas, ou que os 2 sejam o quê? Bacteriostáticos. Eu não posso prescrever um bactericida e um bacteriostático, porque eles não vão ser efetivos 100%, tá? Porque um vai querer paralisar o crescimento da bactéria e o outro vai querer matar a bactéria, vai ter esse embate entre eles dois, tá? Então temos que ter muito cuidado. Uma das associações mais utilizadas na nossa área é a amoxicilina e o metronidazol, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? Mas também tem outras classes que eu posso utilizar sem nenhum problema, tá? Isso é muito relativo do que o paciente tem, do grau de infecção, do avanço daquela infecção. Nós temos também um muito utilizado, que é a amoxicilina, mais o clavulanato de potássio, que ele é bem mais eficiente, é bem mais potente, devido à ação do clavulanato de potássio, que rompe a barreira, e com isso o antibiótico ele é mais efetivo. Então, tem várias formas, várias alternativas da gente prescrever, tá? Então, a odontologia não é só a amoxicilina, né? Que às vezes um médico aí no programa falou isso aí, né? Que causou o maior alvoroço com relação à nossa classe. Receita comum, como eu falei para vocês, geralmente são os analgésicos, né? Os analgésicos convencionais, tá? Porque nós temos também a receita de controle especial, que tem os antibióticos, temos os analgésicos de ação central, ou seja, o paciente está sentindo muita dor. Então, às vezes, a dipirona, o paracetamol nem faz coceira. O paciente toma e aquela dor intensa, aquela dor que não passa. Aí eu tenho que ter outra conduta, tá? Eu tenho que prescrever o quê? Um medicamento de controle especial, que no caso nós temos o tramadol, que nós temos também, que no caso, que é o paracetamol mais a codeína. Então, é de controle especial porque
como age no sistema nervoso central, tem paciente que acaba ficando meio que viciado nesse medicamento. Às vezes ele está ansioso, tem que tomar um, antes de dormir, ele quer tomar um, acaba gerando um vício, tá? Então, essa que está em cima aí, olha, com 2 cabeçalhos, em cima e embaixo, é a de controle especial, tá? Que você vai ter que colocar mais dados seus, mais dados do paciente, tá? E também tem que ser 2 vias, para ficar uma na farmácia, retida, e a outra para o paciente. Tem situações em que você deixa até mais uma via no prontuário dele, em situações em que são tratamentos mais longos, e que são pacientes que você observa que possa ser que tenha algum problema futuro com ele, a melhor coisa é você se respaldar. Então, ao invés de 2 vias, o ideal é o quê? Tem 3 vias, e a última via ele assina embaixo, como ele está recebendo uma, para a gente se precaver. Então, aqui, por exemplo, notificação tipo A e a tipo B, né? Do tipo B, nós temos mais os medicamentos que é para o paciente ficar mais calmo, mais tranquilo, que é os benzodiazepínicos, né? O diazepam, o midazolam, o lorazepam, principalmente nesses pacientes de risco e pacientes mais ansiosos, tá? Nós podemos prescrever sem nenhum problema para esse grupo, tá? E antibiótico, como nós falamos, o quê? Sempre 2 vias. É claro que tem farmácias nessas áreas mais periféricas que vendem até sem receita, tá? Mas nesses grandes grupos, eles pedem o quê? Que seja 2 vias, tá? Se você der só uma via, possa ser que, consequentemente, na farmácia não vão lhe vender, porque eles precisam depois prestar conta com relação a essa medicação que está saindo da farmácia, tá, pessoal? Então, a gente tem que sempre se atentar. Outro fator muito importante é na hora da prescrição, porque tem muito aluno, por exemplo, que prescreve amoxicilina e coloca lá comprimido. Não. Por exemplo, a amoxicilina é 500 mg, ela é vendida em cápsulas. Então, você coloca lá, né, tomar uma cápsula, 8 horas, prescrever da forma correta. Se um outro medicamento é comprimido, coloca lá, por exemplo, a nimesulida, que é um anti-inflamatório, com ação analgésica, você vai prescrever e colocar lá comprimido. Se for, por exemplo, um diclofenaco, aí você sabe que é em forma de drágia, né? É uma drágia, que é um comprimido com mais um revestimento por cima. Então, isso você tem que... O ideal é você colocar da maneira correta, senão o farmacêutico vai lá pensar, nossa, esse profissional aqui nem sabe diferenciar o que é uma cápsula, o que é um comprimido, e assim por diante. E, acima de tudo, explicar para o paciente, principalmente paciente do grupo especial, paciente idoso, paciente hipertenso, diabético, a forma de como utilizar. Porque tem muito paciente que utiliza de forma errada, ou às vezes acaba confundindo, tá? Então é muito importante ter essa conversa, mostrar para ele a maneira correta. Tem receitas que eu coloco o horário. Olha, esse aqui é o número 1, você vai tomar, aí coloca lá o horário, né? 8 da manhã, 4 da tarde, assim por diante, né? E meia-noite, por exemplo. Olha, esse aqui é de 12 em 12, então você vai tomar 8 da manhã e vai tomar aqui, olha, só 8 da noite. Então já fica bem mais fácil para o paciente fazer o uso. Até porque tem paciente que já toma muitos remédios. Ele é hipertenso, aí tem que tomar remédio de manhã, tem que tomar 2 remédios à noite. Aí você vai passar mais 2, 3 remédios, aí confunde toda a cabeça do coitado do paciente, né? Por isso que é importante. Parar um pouquinho, você está com o paciente e mostrar para ele como fazer o uso. Oi? Tem alguma coisa para acrescentar aí, Rubens? Oi, pode falar. Professor, no caso, com relação a essa prescrição de horário, se a gente passa um medicamento que ele tem interação com o outro, o paciente ele pode tomar os 2 medicamentos ao mesmo tempo, por exemplo, tomar uma e tomar logo em seguida o outro, ou ele tem que deixar passar um determinado tempo, 30 minutos, 45 minutos de um medicamento para outro? Não, assim, se tiver interação medicamentosa, tem que verificar qual é o tipo de interação que está ocorrendo. O que não pode é um medicamento anular o outro. Então, tem situações em que o paciente já faz o uso, e se você observou que tem interação, o ideal é contactar um médico para verificar se não tem como trocar o medicamento que ele está utilizando. Mas não que a gente vai falar assim, olha, pare de tomar esse que você está tomando, tome só esse agora. Esse já é um medicamento de uso contínuo dele. Se tiver interação, eu tenho que ter isso cuidado, tá? Principalmente fazer a troca. Se não conseguir trocar, não tem que utilizar. Aí você tem que dar um tempo, até ser o quê?
ter todo aquele processo da absorção, que nós já conhecemos, até esse medicamento ele ser degradado, né, ser excretado. Então, tem que esperar algumas horas para poder utilizar outro, mas, essencialmente, o ideal mesmo, para evitar qualquer problema de interação, qualquer risco, é fazer a troca, é buscar uma outra alternativa, tá? E se respaldar. Se for verificar isso aí, perguntar ao médico, ter esse contato é muito importante, tá? Tem muitas situações em que nunca nós deveremos suspender o uso de medicamento de uso contínuo do paciente, mas se tiver outra alternativa para o paciente fazer uso, é principalmente contactar o médico, você não tem como trocar, para não ter interação para aquele medicamento que você vai prescrever, tá? Por isso que na farmacologia tem N grupos, né? Se o paciente é alérgico a um grupo, pode tomar outro. Então, assim, tem várias vertentes que a gente vai sobressaindo. E se tem interação, se tem como eu substituir para outro, excelente. Mas eu tenho como substituir para outro que tem uma interação mínima. Aí eu vou optar por esse que tem uma interação mínima. Mas o que eu não posso fazer é com que um anule a ação do outro, ou então o que o paciente sinta mais desconforto, então que o paciente pare de tomar o que ele já tomava, em virtude de estar tomando esse outro, e esse outro está, vamos dizer, dando diarreia, dando incômodo, enjoo, mal-estar. Então, isso não, em hipótese alguma, eu vou suspender o que ele já utiliza. Mas essa questão do diálogo com o médico é muito importante. E, geralmente, esses pacientes, eles vão muito ao médico, esses pacientes que fazem uso de medicamento contínuo. Então, é importante fazer uma cartinha, olha, vai lá com o doutor, o seu médico, aí ele vai mandar para você uma resposta. Às vezes, você coloca o seu telefone embaixo, até ele vai lá e manda para você um WhatsApp, aí o paciente vem, já traz por escrito, aí você já deixa no prontuário anexado, porque se porventura acontecer algum problema, você está respaldado, olha, não, mas está aqui, o doutor dele, né, o fulano de tal, autoriza o uso desse medicamento, então você está respaldado, né, a gente não pode ir também com muita sede ao pote, né, de suspender ou de alterar alguma coisa, sendo que o paciente, em muitos casos, já utiliza aquele medicamento por muitos anos. Então, se a gente suspender e se tiver algum problema, e aí? Né, aí vai acabar gerando problemas mais sérios para o profissional. Tranquilo até aí, Valber? Então, no caso, se um não influenciar na farmacologia do outro, ele pode tomar até os dois juntos, não tem problema. Pode. Não, sem problema. Um exemplo aí, por exemplo, se eu prescrevo 2 antibióticos, os 2 são bactericidas, um exemplo, da amoxicilina mais metronidazol, ele pode tomar os 2 sem problema. Aí fica até mais fácil, por exemplo, eu prescrevi a amoxicilina 500 e fiz a prescrição do metronidazol 250 ou 400. Eu coloco lá o mesmo horário para ele tomar, de 8 a 8 horas, se os 2 são de 8 a 8 horas, então eu falo, olha, o número 1 aqui e o 2, você vai tomar junto, você vai tomar um e vai tomar um também do número 2 aqui. Ele fica até mais fácil para o paciente tomar. Ele está com dor, por exemplo, analgésico. Olha, você vai tomar de 6 a 6 horas apenas em caso de dor. Não tem problema, tá? Ele fazer o uso desses medicamentos, mas desde que não haja a interação, que um anule o efeito do outro, tá? Ou que ocasione danos mais severos para o paciente. Tem situações que a gente prescreve até 3, 4 medicamentos numa mesma receita. Aí você vai lá colocando horário de 8 em 8, ou se for, por exemplo, a nimesulida lá de 12 em 12, se for um paracetamol de pirona, pode ser de 8 em 8, ou pode ser de 6 em 6, não tem problema. O único problema é que acaba sobrecarregando mais a questão do paciente, né? Se tem problema no estômago, se é um paciente que tem problema nos rins, no fígado, aí o ideal é eu diminuir mais a dosagem e diminuir também a quantidade de dias, se for possível, tá? Porque, por conta desses pacientes desses grupos, mas o paciente saudável, o paciente controlado, posso prescrever normalmente. Tranquilo até aí? Beleza. Cadê o Rubão? Meu tá mudo aqui. O professor Rubens já saiu, professor. Saiu, né? Beleza. Então, com relação a isso aí, Valber, deu para te entender, cara? Tá tranquilo? No consultório... Assim, professor, entendi. Pode falar. Peraí, tá mudo aqui.
Eu entendi, professor. Tá, pergunta de novo aí, porque ficou mudo o teu áudio. Quem era que ia perguntar? Não era eu que ia perguntar, professor. Ah, sim. Com relação a essa questão, tu entendeu? Pode fazer uso normal. Não, eu entendi. A minha dúvida é se podia tomar simultaneamente, entendeu? Se Sim. um influenciasse na farmacologia do outro, poderia Não, tomar simultaneamente. pode tomar simultaneamente, tá? É claro que Ao tem, mesmo tempo, falo, ao no mesmo mesmo tempo, horário. pode tomar, tá? Como eu te dei o exemplo do antibiótico, por exemplo, se vai tomar 2, pode tomar 2. Se ele vai tomar o anti-inflamatório e o analgésico no mesmo horário, pode tomar. A única coisa que vai sobrecarregar mais é a questão renal, né? A questão da excreção do medicamento em si, mas pode tomar. Agora, tem a interação medicamentosa de grupos diferentes, de medicamentos diferentes. Aí, que nesse caso, entendeu, né? Que é aí que faz a troca, tá? Mas, primeiramente, buscar orientação médica para poder trocar. Mas, assim, ele pode tomar normalmente, tá? Por exemplo, num dia. Eu queria perguntar alguma coisa, professor. Quem era aqui? Sei, não deu para reconhecer, não deu para identificar quem. Porque, geralmente, E, qualquer professor, dúvida... essa questão do chat, eu não encontrei, alguns colegas também não encontraram aqui ainda no aplicativo. Não, chat da reunião, deixa eu ver aqui. Vou dar um olho aqui. No lado, deixa eu ver, tem o microfone, tem mais ações, e no lado tem uma janelinha. Aí que é conversa, aí aparece aí. Ah, é? Isso, ó, deram um olho aqui. Compartilhar. Acho que é aí. É porque, para mim, pode estar parecendo diferente. Aí aparece carinha aqui, dá para colocar carinha. Ó. Aí até um aqui já assumiu o controle. Aí você vai enviando, entendeu? Olha, aí a do Rubens, por exemplo, tá aparecendo aqui um pouco da aula passada dele. Apareceu para ti aí? Não aparece, professor. Hã? Para mim não aparece. Para mim aparece mostrar participantes, aparece essa daqui de mais opções, mostrar a configuração. Vai aí em mostrar participante bem ao lado dele. Mostrar participante aí ao lado. Vê se aparece na janelinha. Não clique em mostrar participante. Clica ao lado dele que fica um chat. Mas depois eu vejo isso aí. Vamos terminar a aula. Até a gente também tá pegando esse sistema aí, porque é muita coisa, né? A gente teve treinamento e tudo. Assim, é uma alternativa, né? Porque para a gente não perder nosso semestre, por exemplo, lá na Unifap, é bem provável que eles vão perder o semestre, vão ter que repetir tudo de novo. Tá dando para levar de boa. Esse conteúdo eu vou mandar para vocês pelo AVA também, lá vou deixar no Encontro 1, tá? Eu coloquei lá o link da aula, aí eu só não coloquei porque não estava carregando mais cedo, mas eu já vou colocar para vocês aí. Com relação a essa questão, deu para relembrar um pouco aí? Hoje foi mais assim para a gente relembrar, fazer uma revisão breve com relação aos princípios, com relação à conduta. Aí, quando a gente for mesmo para a clínica, para a gente for mesmo prescrever, fazer, aí já vai ser bem mais fácil, já vai ser bem mais tranquilo. Até porque toda a cirurgia, vocês vão ter que fazer o passo a passo, né? Vocês vão preencher. Aí, antes de vocês iniciarem, a gente vai ler todos os tópicos, vai dizer, não, tá beleza. Esse paciente é hipertenso, mas verifica lá como é que tá, se ele está compensado ou não, e qual é o tipo de anestésico que você vai utilizar. Ou então, quando chegar lá na clínica de pacientes especiais, vai atender gestante, vai atender paciente idoso, na clínica de idoso. Então, tudo isso a gente já tem que ir com esse conhecimento prévio, principalmente com relação à técnica cirúrgica e com relação ao uso do anestésico e ao cálculo anestésico para esses grupos de pacientes. Tá tranquilo? Deu para compreender aí, Valber? Só você que está falando, o povo tá calado, o povo hoje. Deu para entender, beleza. Deu para entender, né? Então, olha só, por hoje a gente vai encerrar aqui, tá? Esse nosso bate-papo. Nós estamos organizando um cronograma, eu, Lucélio Rubens. Então, para a semana, esse mesmo horário, a gente vai continuando, tá? A gente vai buscar mais tópicos assim com vocês direto. Que é até interessante, né? O Rubens entrou, a gente bateu um papo com vocês, que um vai acrescentando, no caso, o assunto com outro colega. Eu achei bem válido isso aí, né? Dos professores entrar
também algumas situações para acrescentar, beleza? Então, eu quero agradecer hoje aí a atenção, né, de vocês. Essa aula foi gravada, tá? O link vai estar aqui para quem quiser assistir ela toda na íntegra. É claro que não vai estar 100% compactada certinho, porque a internet oscilou uma hora, né? Eu acabei tendo que sair, mas o Rubens continuou, tá? Então, Pablo, eu quero agradecer aí as tuas perguntas, né? A tua atenção, o pessoal também que está assistindo, tá? Ao Rubens também, que suporte. E qualquer dúvida, vocês podem mandar por aqui mesmo, a gente conversando, ou pelo AVA, tá? Estou aqui à disposição. Beleza, professor, obrigado. Beleza, que agradeço, Valdo. Qualquer dúvida, tamo junto. Sucesso aí para você. E fique em casa, nada de ficar na rua. Já é. Já é, né? Tô saindo, tá? Obrigado pela atenção. Já vou mandar aqui no aula para vocês.